Que a graça e a misericórdia de Deus esteja sobre a tua vida, hoje e todo sempre, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Ouve e creia, toma posse de todo o teu coração. Louvado seja o Senhor Jesus. Ouve esta oração e em seguida a palavra que vai ser ministrada em nome do Senhor Jesus. Ouve atentamente, do começo até o final. Pai maravilhoso, Pai querido, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, me dá sabedoria, me dá conhecimento, me dá entendimento do Espírito Santo, e que a tua palavra seja ministrada no coração deste homem, desta mulher, no meu coração, no coração de todo aquele que ouvir, que crer, que abrir o coração e toma posse. Espírito Santo, planta e implanta esta palavra no coração de cada um de nós, e que o Espírito Santo de Deus convence o coração dessa pessoa. Abençoe cada pessoa que está inscrita no canal Pastor Olavo Neves no YouTube, cada homem e cada mulher. Seja abençoado, seja abençoado. Eu declaro vitórias, bênção de Deus sobre a vida dessa pessoa. Que essa pessoa creia, que ela toma posse de todo o coração. Em nome do Senhor Jesus, que milagres aconteçam na vida dessa pessoa, Pai. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a vida dessa pessoa. E que ela possa sentir, ver, perceber a vida dela mudando, transformando, sendo transformada. Segundo a palavra do Senhor, que está sendo pregada, ministrada. E isso, o teu nome, com isso o teu nome vai sendo glorificado e exaltado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Em nome do Senhor Jesus, ouve, creia, toma posse de todo o teu coração. Estou com a Bíblia aberta no livro de Números, Números capítulo 27, a partir do versículo 12. Deus prediz a morte de Moisés. Deus, ele sabe de todas as coisas, ele conhece tudo, ele sabe de tudo. Ele sabe do passado, do presente e do futuro. Ele prediz as coisas, porque ele sabe de todas as coisas. Creia de todo o teu coração. Ouve atentamente essa palavra do começo até o final. Está escrito: Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte, Abarim, e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado, de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Ouve atentamente a palavra de Deus. Deus, ele prediz a morte de Moisés. Ele ordenou Moisés subir a este monte e olhar e ver a terra que Deus prometeu aos filhos de Israel. E ele ia cumprir a promessa dele. Porém, Moisés não ia entrar. Ele ia ver, mas ele não ia entrar lá. Porque Deus, imagina só, Deus, ele viu Moisés rebelde. Naquele momento, quando era para ele santificar o Senhor diante das águas, aos seus olhos, Moisés juntamente com Arão. Arão aqui já estava morto. Arão foi ordenado também subir ao monte e ali ele seria recolhido, ou seja, ele ia morrer no monte. Assim também aconteceu com Moisés. Deus, ele sabe de todas as coisas, ele conhece todas as coisas e sabe de tudo. Aí ali ele viu nas águas de Meribá Moisés, por causa do povo, dos rebeldes, Moisés sendo rebelde. Moisés estava aborrecido, não era para ele fazer da forma como ele fez. E por isso Deus falou para Moisés: por conta disso, você, Moisés, nem Arão, não vão entrar na terra prometida, a terra que eu prometi.
Deus, ele tirou o povo dele, do Egito, todo aquele povo, para colocar numa terra que mana leite e mel. Mas o povo se rebelaram. Os filhos de Corá, os grupos ali de rebeldes, eles ficaram no deserto sepultados. A rebeldia aborrece a Deus. A rebeldia, ela anda junto com a perversidade. Rebeldia é quando a pessoa se levanta contra uma autoridade, contra o superior, seja homem ou mulher. Às vezes alguém se levanta contra o pastor, outras vezes se levanta contra Deus. Essa pessoa, ela será arruinada. Deus certamente punirá essa pessoa por conta da rebeldia. Todo aquele que se levanta contra uma autoridade. Era para ele, nesse momento aqui, das águas de Meribá, era para ele, diante da rocha, falar com a rocha, e a rocha daria água para aquele povo beber. Porque o povo estava contra Moisés e contra Deus, porque na mente deles estava faltando água, eles estavam com sede, como se Deus não estava vendo aquilo dali. Deus estava vendo tudo, e Deus estava no controle de tudo, e eles estavam no deserto porque eles estavam sendo preparados por conta do coração deles. E Moisés, aborrecido, feriu a rocha. Não era para ele fazer o que ele fez. E ele não se santificou juntamente com Arão, diante das águas aos seus olhos, e aquilo aborreceu a Deus. Arão não viu a terra prometida. Moisés ainda teve o privilégio de ver e saber o dia da sua morte. Moisés foi um grande homem de Deus. Moisés foi o escolhido de Deus. Porém, Deus, naquele momento, viu Moisés e Arão como rebelde. Miriam também. Miriam foi sepultada também no deserto. Arão morreu no monte, Moisés morreu no monte. A Bíblia diz que até hoje ninguém sabe aonde é a sepultura de Moisés. Deus sabe. Deus sabe. No versículo 15. Então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Mesmo Moisés, depois dele receber esta notícia da morte dele, e de que ele não ia entrar na terra prometida, ele teve essa intrepidez, esta ousadia de pedir para Deus um sucessor para ele, para ficar no lugar dele. Deus, ele é humilde. Se você observar aqui, Moisés, o homem, está dando conselho para Deus. Dando conselho para Deus levantar um homem ali para ficar como líder daquele povo. Porque aquele povo ia ficar sem um líder, ia ficar como as ovelhas sem pastor, desgarrada. É como uma terra sem lei, uma terra que não tem ordem, não tem decência. Assim também as ovelhas que não têm pastor, elas ficam desgarradas, elas fazem tudo o que elas querem fazer. É como uma terra também que não tem lei, eles fazem tudo o que eles querem fazer e fica por isso mesmo. E se tem um líder, tem alguém para colocar em ordem as coisas, assim as coisas se tornam em ordem e decência. E Moisés falando com Deus como se Deus não sabia disso, como se Deus não estava no controle disso. Mas Deus, ele não se aborrece com isso. Deus, ele tem prazer quando o homem ou a mulher de Deus entra na presença dele e fala para ele essas coisas, como se Deus não sabe. Deus tem prazer porque essa pessoa está falando isso com ele, porque crê em Deus, confia em Deus, reverencia Deus e sabe que Deus pode fazer aquilo que eu desejo, aquilo que você deseja. Deus não se aborrece quando nós pedimos para ele e quando nós falamos com ele como se ele não sabe.
Fala para Deus da tua dor, fala para Deus do teu problema, o nome do teu problema, o nome da tua dor, por que você está sentindo dor? Fala para Ele. Você que está triste, angustiado, fala para Deus da tua angústia, da tua tristeza, e por que você está triste, por que você está angustiado, angustiada. Se porventura você não sabe, fala para Deus que você está sentindo tristeza, angústia, dor, se porventura você está sentindo. E Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus tem prazer quando o homem solicita a Ele. Quando o homem fala para Ele da sua dor, da sua tristeza, da sua angústia, do problema que está enfrentando. Por que a pessoa fala com Deus? Porque a pessoa crê que Deus vai resolver. Que Deus é poderoso, que Deus é grandioso. E Deus fica esperando eu e você orar a Ele, falar com Ele, conversar com Ele, ter diálogo com Ele. Você já ouviu essa expressão ou esse ditado? Cada ação há uma reação. Você aqui na terra age e Deus reage no céu. E você vai sentir o efeito aqui na terra. Mas se você ficar calado, calada, a situação fica como está, ou até pior. É necessário orar a Deus, ter diálogo com Deus, conversar com Deus. Dá lugar para o Espírito Santo de Deus no teu coração. E você vai conversar com Deus e Deus vai te ouvir. E Deus vai atender a tua oração, o teu pedido. Porque Deus ouviu quando Moisés falou isso. Como se Deus não estava vendo, sabendo que a congregação precisava de um líder, precisava de alguém estar diante deles. Moisés até via um jovem diferente dos outros, chamado Josué. Mas Moisés não escolheu Josué. Moisés fez correto. Moisés solicitou Deus, para Deus escolher o seu sucessor, escolher aquele que seria o líder daquele povo, do qual Moisés estava ainda sendo líder. Deus, Ele é humilde. Deus, Ele é humilde. Deus, Ele ouve a solicitação do homem e da mulher. Quando fala com Ele, quando conversa com Ele, quando tem diálogo com Ele. Ouve o que o Espírito Santo está falando, pregando, ministrando. Ouve atentamente e põe isso em prática na tua vida. Não fica calado, calada não. Não fique calado, calada. Ora a Deus e pede para Deus entrar com providência na área que você está sendo atingida. Em qual parte da tua vida você está sendo afligida e atingida? Você está sofrendo? Você que está sofrendo, fala o nome da situação, do teu sofrimento, do teu problema para Deus e Deus vai entrar com providência. Creia de todo o teu coração. Moisés ficou preocupado com o povo, ou pelo povo. Deus vai me tirar e quem vai ficar como líder para guiar esse povo? Deus, Ele é humilde. Está escrito aí, Josué é designado sucessor de Moisés. Louvado seja Deus. A partir do versículo 18. Disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as suas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do Urim. Perante o Senhor, segundo a sua palavra sairão, e segundo a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Observa bem, o que Moisés fez foi maravilhoso. Ele solicitou Deus pelo sucessor, e Deus ouviu o que Moisés falou, e Deus atendeu Moisés.
Se você falar com Deus, se você orar a Deus no nome do Senhor Jesus de Nazaré, Deus, Ele vai te ouvir. Deus, Ele vai te atender. Fala com Deus, como se Deus não está sabendo, como se Deus não está vendo. Fala com Ele. Ele está sabendo, Ele está vendo, Ele está no controle de tudo. Mas é necessário eu orar, você orar, falar com Deus. Tenha diálogo com Deus. Moisés aqui teve diálogo com Deus, conversou com Deus. Moisés não murmurou quando Deus viu Moisés como rebelde, Arão como rebelde, e falou para ele que ele não ia entrar na terra prometida, para ele subir no monte e ver a terra prometida que Deus prometeu aos filhos de Israel, porém ele não ia entrar. Mas Moisés falou com Deus para Deus levantar um homem ali para ser líder daquele povo, para estar diante daquele povo, para entrar junto com aquele povo, sair e entrar junto com ele, dar as ordens para aquele povo. Deus ouviu o conselho de Moisés. É até estranho falar isso. Um homem dando conselho para Deus, como se Deus não sabe. Mas Deus, Ele ama isso, Deus tem prazer nisso. Se o homem fala isso com Deus, é porque o homem confia em Deus, crê em Deus, tem Deus como supremo, como o líder dele, o governo dele. Eu não posso fazer nada, mas o meu Deus pode. Eu vou falar com ele, ele vai fazer. No nome do Senhor Jesus de Nazaré. Moisés falou com Deus e Deus ouviu. E Deus falou, olha, toma Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito. Deus viu o Espírito Santo, o Espírito de Deus em Josué. E lhe põe-lhes as mãos. Deus falou para Moisés, põe as mãos sobre ele. Apresenta-o perante Eleazar, que é o sacerdote, né? O sacerdote. E perante toda a congregação. E dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Deus falando para Moisés. Ali estava acontecendo uma reunião entre Deus e Moisés e Deus. E ali estava sendo solicitado o nome de Josué. E também o nome do sacerdote, filho de Arão, Eleazar. Imagina, enquanto você está aí, enquanto você está embaixo da obediência, o mundo espiritual está girando a teu favor. O vento vai soprar a teu favor. Toma essa revelação. Enquanto você está embaixo da obediência, o Espírito Santo de Deus está na tua vida. Está contigo, a teu favor. E o mundo espiritual está girando. E o vento vai soprar a teu favor. Creia de todo o teu coração. Fica embaixo da obediência. Josué estava embaixo da obediência. E aqui estava acontecendo uma reunião entre Deus e Moisés. Moisés e Deus. E estava falando do nome de Josué. E não foi Moisés que escolheu Josué, foi Deus quem escolheu Josué como sucessor de Moisés para estar diante daquele povo. Josué não sabia. Josué estava embaixo da obediência. E o vento soprou a favor de Josué, porque o mundo espiritual gira a favor dessa pessoa que está embaixo da obediência. A qualquer momento, você vai sentir o vento soprando a teu favor. Toma posse, creia de todo o teu coração. Toma posse de todo o teu coração. Imagina Deus e Moisés num diálogo, conversando e falando acerca do teu nome. Imagina. Assim foi com Josué e também com Eleazar, que era o filho de Arão, o sacerdote. E isso diante de Deus, diante dos olhos de Deus, não era diante dos olhos dos homens somente não. É muito importante ser diante dos olhos dos homens também. Os homens ver você como uma autoridade, seja homem ou mulher. Deus dá autoridade para quem Ele quiser. E Deus falou isso para Moisés, para impor as mãos sobre ele. E isso perante Eleazar, o sacerdote, e perante a congregação. E dá as tuas ordens para Josué, para as pessoas saber de que você é o sucessor, o teu sucessor, e que ele vai ficar no teu lugar, para eles obedecer Josué. E aqui Deus mandou Moisés dar a autoridade dele para Josué. Imagina,
Deus falou para Moisés: agora pega a tua autoridade e dá para ele. Olha só, põe sobre ele a tua autoridade. Josué já estava com poder. E Deus ordenou Moisés dar para ele autoridade, para que ele obedeça toda a congregação. Todos, olha só, toda a congregação dos filhos de Israel apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim. Urim é um objeto, pequeno objeto, Urim e Tumim, que o sacerdote israelitas tinha, que significa luz e perfeição. Deus falava com eles e eles falavam para o escolhido de Deus, para o povo. Eles tinham esse poder. Era o sacerdote escolhido de Deus. Eles consultavam a Deus acerca do assunto, Deus falava com eles e eles falavam para o povo, o sacerdote, os israelitas. Louvado seja Deus. Então, Deus falava com Eleazar e Eleazar falava com Josué. E outras vezes Deus falava diretamente com Josué. Olha só. E isso perante o Senhor. Olha só. Segundo a sua palavra sairão e segundo a sua palavra entrarão. O que Moisés pediu para Deus, Deus atendeu. Ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Moisés ouviu Deus falando com ele. Observa bem, primeiro Deus falou com Moisés e Moisés deu ouvido. E depois Moisés falou com Deus e Deus deu ouvido. E depois Deus falou novamente com Moisés, nesse diálogo, e Moisés também deu ouvido. No versículo 22, fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e lhe impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Eita, Deus maravilhoso! Cada ação há uma reação. É o diálogo com Deus. Você fala com Deus, Deus te ouve e Deus te atende. Você acredita que Deus obedece o homem, a mulher? Deus obedece o homem e a mulher. Quando esse homem, essa mulher tem a essência dele, tem diálogo com ele, tem a presença dele consigo, tem comunhão com Deus, intimidade com Deus, fala com Deus, Deus ouve e Deus obedece. E Deus fala com esse e esse também tem que obedecer a Deus. Assim foi Deus e Moisés, Moisés e Deus. Que diálogo maravilhoso. Moisés ouviu Deus e atendeu. Moisés falou com Deus e Deus atendeu. De novo, Deus falou com Moisés e Moisés atendeu. Isso é maravilhoso. E Moisés fez como Deus ordenou fazer. E Josué foi apresentado ao povo como sucessor. Josué nem sabia. Josué estava embaixo da obediência. E o mundo espiritual estava rodando. E de repente o vento soprou a favor de Josué. Josué foi colocado como líder para ir adiante daquele povo, no lugar de quem? De Moisés. Imagina, que responsabilidade, que responsabilidade. Deus foi com Josué, Josué estava com Deus. Teve um momento que Josué estava tão triste, tão desanimado, desesperançado, sentindo saudade, falta de Moisés, que ele estava cabisbaixo. E Deus falou com Josué e animou Josué. Quando Moisés morreu, Josué, ele amava Moisés, tinha um carinho por Moisés, um respeito por Moisés. Josué foi um homem usado por Deus. Deus deu vitórias e vitórias e vitórias e vitórias a Josué, ao povo de Deus, a Israel, por intermédio de Josué. Por conta da obediência de Josué. Deus foi com Josué. Josué estava com Deus. Ouve, observa.
e absorve no teu coração. Toma como exemplo. Seja obediente a Deus, seja homem ou mulher. Seja obediente a Deus. Tenha diálogo com Deus, conversa com Deus, ouve a palavra, creia na palavra. Josué, ele recebeu o poder, e quando Moisés pôs as mãos dele sobre Josué, Josué recebeu a autoridade de Moisés. Imagina, com a ordem de Deus. Não foi Moisés que escolheu Josué, foi Deus que escolheu Josué. E quando Deus falou com Josué, quando ele estava cabisbaixo, Deus falou: Moisés, meu servo. Moisés já estava morto, e ele chamando Moisés de meu servo. Quem é servo de Deus é sempre servo de Deus. Ainda que desceu à sepultura, continua sendo servo de Deus. E a partir daquele momento, Josué passou a ser servo de Deus, porque antes ele era servo de Moisés, e Moisés servo de Deus. Mas a partir daquele momento, Josué passou a ser servo de Deus, escolhido de Deus, nomeado por Deus. Como está escrito aí, Josué designado sucessor de Moisés. E ali Josué passou a guiar aquele povo à terra prometida. Deus foi com ele. E Deus cumpriu o que ele prometeu. Colocou o povo dele na terra que mana leite e mel. Os rebeldes ficaram no deserto. Os rebeldes perversos viram coisas maravilhosas, milagres e prodígios, milagres miraculosos, algo extraordinário eles viram, coisas grandiosas, e eles não deram crédito a Deus e muito menos a Moisés. Os rebeldes. Eles desobedeceram a ordem de Deus, desobedeceram as ordens de Moisés. Eles lutavam contra Deus e contra Moisés e se deram mal. Ouve o que o Espírito Santo está falando hoje. Ouve atentamente, guarda no teu coração a palavra de Deus e não brinca com as coisas de Deus. Não brinca. Ouve essa palavra, crê nessa palavra, Deus vai cumprir a promessa dele na tua vida. Fica debaixo da obediência, pois o mundo espiritual está girando e o vento vai soprar a teu favor. Recebe, creia, porque é revelação do Espírito Santo dentro da palavra. O mundo espiritual está girando e o vento vai soprar a favor dessa pessoa que está embaixo da obediência. A qualquer momento você vai receber o de repente de Deus. Opa! Valeu a pena, glória a Deus. Você vai glorificar a Deus. Ouve essa palavra, crê nessa palavra e toma posse dessa palavra e compartilhe essa palavra. Que aonde essa palavra chegar, Deus seja glorificado dentro dessa palavra. Aquela pessoa que ouvir essa palavra seja abençoada. O lugar seja abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Compartilha mesmo, para a honra e glória de Deus. Você que não se inscreveu ainda nesse canal, o Pastor Olavo Neves, no YouTube, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus, na vida de todo aquele que está inscrito. Louvado seja Deus na tua vida e em todos os teus caminhos, hoje e todo sempre. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Siga.